Seja bem-vinda, seja bem-vindo, fique à vontade. Hoje a gente vai estar perto de 40 minutinhos conversando sobre um assunto bem interessante. Eu gostaria muito que você ficasse atenta, ficasse atento, justamente para esse assunto que vai ser bem interessante para todos nós. O que é masculinidade tóxica? Seja bem-vinda, Lucimeire, seja bem-vinda, Thaís, fiquem à vontade. Sim, hoje a gente vai conversar sobre esse assunto e vou me apresentar, vou colocar aqui o título da nossa live para ficar fixado. Sim, masculinidade tóxica. Esse aqui é o assunto da nossa conversa de hoje, né? E vai ser um assunto bem interessante, sim. A gente vai conversar sobre esse assunto porque, infelizmente, pode afetar em todas as relações, tanto masculina como feminina. E eu gostaria muito que você interaja comigo, que você conte de onde você que você conte também se você já tinha parado para pensar o que é masculinidade tóxica e o quanto pode nos afetar em sentido financeiro. Olha só que interessante, pode nos afetar em sentido financeiro, em sentido emocional e até nas relações familiares, sim? Eu super te indico que assista até o final, sim? E depois também que chame o povo, chama o pessoal que você conhece para a nossa conversa de hoje. Vai ser bem interessante. Olha só, da Bahia! Que legal! Tem gente da Bahia assistindo por aqui. Vai contando também de onde você é, que estado você está. E eu vou me apresentar bem rapidinho para você me conhecer, tá certo? Sim? Você vai sentir um sotaque diferente porque eu sou estrangeiro mesmo. Eu sou Nestor, especialista em comportamento humano, analista comportamental, autorizado, habilitado e até treinado pelo Instituto O Corpo Explica para fazer essa leitura emocional com as pessoas. De Grécia, olha só que legal! Bem-vinda, bem-vinda. Fique à vontade, tá certo? Desde Grécia a gente está sendo assistido, que legal! Muito bom saber que tem pessoas de vários lugares, de vários cantos, né? Então, como eu estava te falando, eu sou especialista em comportamento humano, sim. Eu estou fazendo a formação agora também de psicologia positiva, sim. E você vai sentir um sotaque diferente porque eu não sou brasileiro, não. Eu sou argentino, nascido na fronteira com Paraná e Paraguai. Eu sou marido da Thaís, também outra mulher linda que está aqui também na live. Ela é especialista em comportamento humano, sim. E nessa conversa de hoje, você vai entender um pouquinho como eu me associei com essa questão da masculinidade tóxica, como afetou meu matrimônio, como afetou meu financeiro, como afetou meu emocional e de onde vem essa questão da masculinidade tóxica. Que legal! Sempre bom aprender. Que legal, que bom. Isso mesmo. E a gente também aprende com vocês. Vocês têm experiência também de conhecimento, né? Então, vai ter essa troca hoje. Sim, eu gostaria muito que você focasse na conversa de hoje. A gente vai falar sobre essa questão, tá certo? O que é masculinidade tóxica? Sim. Então, antes de iniciar, eu vou te contar um pouquinho, bem breve, de forma bem breve, minha história. Sim. Aqui é o Nestor, eu tô com 41 anos, eu sou filho maior de 4 filhos, sim? E eu me criei e eu nasci numa relação com meus pais de um relacionamento quebrado. Infelizmente, estava distanciado. Meu pai nunca foi presente em sentido emocional, ele só foi presente em sentido financeiro, ele só cuidava da família em sentido financeiro, mas sentido emocional, lamentavelmente, muito distante, sim? Meu pai já faleceu, infelizmente, a gente nunca foi muito próximo com meu pai. O modelo de masculino que eu conheço foi o modelo de masculino que meu pai deixou para mim. E eu peguei algumas coisas, tentei aplicar na minha vida e eu vou te explicar também como se associa isso com a live de hoje. Sim? Minha mãe já é uma mulher extremamente guerreira, comprometida com os filhos, dedicada demais, sim? Sempre tentando ensinar, ajudar, cuidar. Só que, infelizmente, ela cuidava de todo mundo, mas ela mesma não se cuidava. Sim, em sentido emocional. Nunca procuraram ajuda emocional, nunca procuraram estabilidade emocional, só na questão financeira. E se você para ver um pouquinho lá atrás, a maioria das pessoas entre os anos 80, 90
início de anos 2000, naquela fase que a gente era meio adolescente, estava virando adulto, muitas pessoas estavam sufocadas em sentido financeiro naquela época. Sim, gerações de sofrimento em sentido financeiro, isso acabou afetando ou se distanciando da parte emocional. E afetou demais, me afetou demais, sim, porque eu não tinha um modelo, um padrão de masculinidade saudável. E sobre essa live, por isso que surgiu essa live, justamente por causa da questão de que a sociedade ensina, ou ensinava, ou mostrava naquela época sobre o que era um modelo de masculino saudável, sim? Então, a gente vai falar sobre isso hoje, sim? E como afeta nas relações, e afeta muito, sim? Como eu estava te falando, eu era filho maior de 4 filhos, sim, eu tinha que praticamente cuidar dos filhos da minha mãe e cuidar dos filhos do meu pai. Eu teve que ser praticamente não só irmão, sino também teve que ser pai dos meus irmãos, porque infelizmente meu pai só vivia para trabalhar, só trabalho, só trabalho, só trabalho. A relação com os filhos, infelizmente, nunca foi muito colada, muito próxima, muito de ser um pai presente. E vai me contando se também aconteceu assim no seu caso, sim? O excesso de mãe, o excesso de pai, ou a falta dos pais para uma pessoa acaba atrapalhando às vezes, né? E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, vai conversar sobre esse assunto, né? O assunto da live é justamente essa questão de que é o correto, como é correto ver o homem como masculino, sim, e como é correto ver a mulher como feminina. A gente não vai entrar em méritos de ser machista ou ser feminista, a gente não vai entrar nessa parte. A gente quer só avaliar por que alguns sintomas acontecem dentro da relação, do matrimônio, da parte financeira e até da parte emocional. Se você para ver, infelizmente, o homem que foi criado nos anos 80, nos anos 90, era um homem que era só trabalhador. Só pensava no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro e só estava pendente de aquele trabalho de esforço. Vivia cansado, era muito difícil ele falar sobre sentimentos, era muito difícil falar sobre emoções. E vai me contando se faz sentido essa questão, se você se criou naquela fase que de verdade era, como o pessoal fala, pauleira, pauleira, o tempo todo só trabalho, só trabalho, só pensa em dinheiro, que o dinheiro era difícil de conseguir, que o dinheiro era assim, era uma gota de suor bem dolorida. E como que afetou isso? Infelizmente, eu me criei num lar onde não tinha essa aceitação em sentido emocional, sim? Porque meu pai vivia trabalhando, minha mãe vivia reclamando da vida dela, das escolhas erradas que ela fez, e praticamente eu teve que ser o psicólogo da minha mãe. Eu tinha que ouvir a reclamação dela sobre como a vida era difícil, como era complicado, como a gente tinha que ser comprometido, como a gente tinha que ser responsável. E eu, sendo uma criança, acabei meio que pegando as dores da minha mãe, querendo me responsabilizar pelas dores da minha mãe. E bem assim, como a Lucimere colocou aqui, fui criada na escassez. Assim como ela, eu também fui criado na escassez, na sensação de que vai faltar, o dinheiro é difícil, o dinheiro é complicado, a gente tem que focar no dinheiro. Essa questão do dinheiro, que ia ser difícil, me afetou em sentido emocional, eu sendo uma criança. Sim, me levou a achar de que o mais importante na vida não era cuidar do emocional, era correr atrás da parte financeira. Sim, era ser muito bom para conseguir o sustento diário. Sim, e de tanta preocupação e tantas dores que eu assumi da parte de ficar ouvindo as dores da minha mãe, ficar vendo que meu pai era distanciado em sentido emocional, de que ver o modelo de vida de que a relação deles era difícil, que esse matrimônio estava quebrado, mas eles estavam juntos só por causa dos filhos, fez com que eu
sentisse uma sensação de dor emocional interna muito grande. Sim, eu me sentia quebrado também, porque eu era o pai dos meus irmãos, eu tinha que ser o faxineiro da casa, eu também tinha que ajudar em sentido financeiro dentro de casa, eu tinha que viver no esforço. Isso me fez querer ser um homem durão, um homem machão, um homem forte, igual ao meu pai, que reprimia os sentimentos, que engolia as emoções, que não se permitia falar sobre dores, sobre sensibilidade, sobre questões emocionais para desabafar. Vai me contando se isso é familiar para você. Se você consegue ver aos homens da sua vida, ou aos homens que passaram pela sua vida, como seu avô, seu pai, seu tio, seu vizinho, seu amigo, com essa sensação de que o homem não pode expressar sentimentos, não pode expressar emoções, que o homem só tem que trabalhar, trabalhar e tem que ser fortão, tem que ser constantemente durão, que o homem não pode limpar uma louça, que o homem não pode ajudar a esposa a limpar o banheiro, que o homem tem que estar só focado no futebol, que o homem só tem que se comparar com os outros e ser o fortão, o provedor da família. E não está errado prover a família. O problema é, às vezes, focar tanto na parte financeira que a gente esquece da parte emocional da família, que a gente esquece do acolhimento, que a gente esquece de aprovar a esposa, aprovar o filho, de estar presentes nos momentos mais especiais dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, da minha esposa, da minha namorada. Que a gente viva tanto no piloto automático que a gente não se perceba que a vida vai passando e a gente vai tentando se encaixar naquilo que a sociedade acha ou mostra que o homem tem que ser. Não sei se você já parou para pensar, mas o homem tem uma dificuldade tremenda em expressar os sentimentos. Vai compartilhando aqui nos comentários se faz sentido para você, se você parou para avaliar, parou para pensar, parou para analisar, se de verdade os homens têm esse hábito de não falar sobre sentimentos, não falar sobre emoções, não se mostrarem vulneráveis. Tem que ser fortão o tempo todo, tem que ser durão o tempo todo. Não podem, não se permitem expressar sentimentos, emoções. E pode ser que até seu marido seja assim. Pode ser que seu pai é assim. Pode ser que seu irmão seja assim. Que o homem tem que desconfiar de todo mundo. Que o homem não pode confiar. Que o homem não pode se entregar. Não pode se permitir ver vulnerável. Vai me contando se faz sentido essa parte. Porque eu, como homem, eu enxergava isso. Eu associava que isso era o correto. Eu associava que o homem só tinha que falar de futebol. Só tinha que falar de trabalho. Que, infelizmente, o homem podia só falar sobre o que ele conquistou. E se ele não conquistou nada, ele não tinha papo, ele não tinha assunto. Olha só como o pessoal está comentando aqui nos comentários. Homem tem dificuldade de mostrar vulnerabilidade. Isso mesmo. É difícil para o homem se mostrar vulnerável porque a sociedade, os pais, os avós, só ensinavam que tinha que ser machão, tinha que ser durão, tinha que engolir o choro. Homem não pode chorar. E sabe por que eu estou te falando sobre isso? Porque muitas gerações passadas ignoraram quanto poderia afetar, quanto poderia machucar isso a esse homem, a esposa desse homem, ao filho e à filha desse homem, que engolia as emoções, que engolia os sentimentos. Esse homem não podia se permitir ser gentil consigo mesmo, porque ele só tinha que estar pendente do sustento, tinha que estar pendente do financeiro. Se chovia, se fazia calor, se estava cansado, se estava difícil. Ele mesmo assim, para ser homem, para ser machão, ele tinha que engolir
o choro, engolir as emoções. Ele tinha que se virar sozinho. Pare para pensar um pouquinho e pare para se colocar no sapato desse homem que por anos, por bastantes anos, ele teve que engolir as emoções. Que ele não podia compartilhar os sentimentos. E por que eu estou te falando sobre isso? Porque isso aconteceu comigo. Eu, sendo uma pessoa emocionalmente, emotiva, porque eu sou emotivo. Tem homens que são emotivos, mas infelizmente vivem castrados porque, em sentido emocional, porque isso foi o que a geração anterior falou para eles, ensinou isso para eles e mostrou que isso seria o viril, o forte, o durão, que só esse tipo de homem que engolia sentimentos poderia dar conta de viver a vida de verdade. Só que, infelizmente, isso fazia com que esse homem ficasse distanciado da esposa, distanciado da família. Ele não podia se mostrar vulnerável, ele não podia falar sobre sentimentos. E como que afeta na vida adulta? Eu separei aqui um conteúdo só como para te mostrar, para você ver alguns sintomas do que o homem masculino pode sentir por causa dessa questão. Sim? A comunicação no relacionamento pode ficar difícil. Porque esse homem sempre costuraram a boca dele quando ele tinha que chorar na infância ou na adolescência. Se ele se machucava e estava pingando sangue, né? Ele não podia chorar, ele tinha que engolir o choro. Homem não chora. Quantas vezes a gente escutou isso? É difícil achar uma frase que fale assim, mulher não chora. Não é verdade? É mais fácil achar essa frase, não, homem não chora. Homem tem que ser machão, homem tem que ser durão. Então, os sentimentos são engolidos. Muitas vezes, isso acontece porque a masculinidade tóxica ensina que o homem tem que ser casca grossa, tem que ser fortão, sim? Ele não pode ser o vulnerável, né? E qual é o resultado? Desentendimento, desencaixe, distanciamentos nas relações. Esse homem acaba não sendo presente nas relações. Ele acaba vivendo frustrado, triste, desanimado, cansado. E é muito importante refletir sobre isso. Ó, a Lucimeri falando aqui, nunca vi meu pai chorar. Isso mesmo. Então imagina só um homem que vive reprimido, não se permitindo ser vulnerável, não se permitindo ser um ser humano, só sendo uma máquina. Só sendo uma máquina constantemente. Como vai ser a vida desse homem? Ele pode ser sensível? Ele pode ver as outras pessoas com sensibilidade? Se ele mesmo não se vê de forma sensível, acolhedora, respeitosa, amorosa, carinhosa, como ele vai demonstrar carinho, amor, respeito para outra pessoa se ele mesmo não acaba se respeitando e não acaba acolhendo as emoções? Pare para pensar um pouco. Que tipo de pai, que tipo de homem é esse? Será que é um homem que de verdade pode ser considerado um homem viril ou um homem saudável? Quando a gente acaba vendo isso nos homens, a gente acaba percebendo que não tem conteúdo, não tem material, não tem informação que treine, que ensine para esse homem que ele sim pode chorar, que ele sim pode se mostrar vulnerável, que ele não tem que ser o homem de ferro constantemente. Porque esse homem durão é bom para a sociedade, mas esse homem durão é muito ruim para a esposa dele. É muito ruim para lidar com os sentimentos da filha dele. Ele deixa ou abre mão disso para que a esposa se vire com os sentimentos dos filhos. Quantos homens não conseguem demonstrar o amor, demonstrar a aprovação para os filhos, porque eles também não receberam isso? E eles não conseguem expressar sentimentos, eles não conseguem expressar emoções. Olha só aqui, o pessoal colocando, minha mãe dizia que é humilhante ver um homem chorar. Por isso que eu te falo
que infelizmente a sociedade, as pessoas, esse sistema incentiva que o homem seja machão, durão, que engula os sentimentos. São padrões de rigidez tão fortes, né? E que acabam prejudicando o ambiente familiar, restringindo a esse homem para que ele fique doente. É muito interessante que o homem acaba ficando doente desde a adolescência, ou ele acaba engolindo tanto as emoções que ele acaba tendo infarto, ele acaba morrendo primeiro, ele não cuida da sua saúde física, às vezes ele nem cuida da aparência por causa disso, sim? Então, é muito interessante refletir sobre isso. Ele acaba querendo controlar todas as coisas no ambiente de vida dele, justamente porque ele não quer transmitir essa fachada, essa imagem de que ele é vulnerável. Mas quantos homens são de verdade vulneráveis? Sim? E aí a gente convive com um ambiente onde esse homem não pode se mostrar vulnerável porque ele foi castrado desde a infância. A gente convive com mulheres que toleram esse tipo de comportamento porque acham que todo homem é igual e até treinam os filhos a que fossem assim como esses homens distantes, sérios, fechados, que não podem expressar sentimentos, e a gente sem querer compartilha isso com a sociedade, acha até normal, sim? E a harmonia, a relação do ambiente acaba ficando tóxico. Sim? Então é importante refletir sobre essa questão. Outro ponto importante que eu quero que você avalie os sinais que esse homem acaba dando no ambiente familiar. Sim? Às vezes ele não quer ser presente em alguns eventos importantes para essa filha adolescente ou para essa neta adolescente. Tem pai que não se permite nem dar um abraço na filha, nem dar um abraço no filho, porque acha que isso está errado. Só para te contar, minha mãe ficava grávida e meu pai não tinha o costume de pegar no colo os filhos. Ele pegava no colo os filhos só quando tinham uns 2 aninhos de idade. E naquela época dos anos 80, isso era normal. Isso era normal, gente. Meu Deus, eu penso assim, eu falo, meu Deus, como que isso era normal naquela época? E gera um abismo tão distante, tão grande, que o homem não tem o costume de procurar ajuda em sentido emocional. O homem só procura ajuda em sentido emocional quando ele está extremamente mal, que já está assim, já não aguenta mais. A mulher tem mais a tendência de tomar ou dar o primeiro passo para procurar ajuda emocional. Pare para pensar e pare para avaliar se isso, assim, acaba sendo normal ver isso, né? A mulher mais procura essa ajuda emocional. O homem não. O homem não tem esse hábito de procurar ajuda emocional. Sim? Olha só, outro comentário interessante. Só abracei meu pai umas 2 vezes Olha só. Então, é importante pensar que, infelizmente, meu pai era um homem com a masculinidade tóxica, com sentimentos reprimidos, com a dificuldade de expressar emoções. E aqui eu gostaria que você avalie 2 tipos de homens. 2 tipos de homens. Primeiro homem, o passivo-agressivo. O homem passivo-agressivo é aquele que finge ser um bonzinho, acumula atenção, sim, ele guarda, engole os sentimentos até o momento que ele venha a explodir. O passivo-agressivo é aquele homem que fica olhando, ele é muito bonzinho, ele tenta dar essa imagem de bonzinho para as pessoas, mas ele vem engolindo as emoções, depois acaba explodindo para fora. Esse é o primeiro homem tóxico, com a masculinidade tóxica. O segundo homem agressivo e que acaba sendo considerado com a masculinidade tóxica é o vilão. É o agressivo com
a máscara para demonstrar que ele de verdade não quer ninguém perto. A forma de se proteger é sendo agressivo e espantando as pessoas perto dele, para ele não se mostrar vulnerável, para ele não mostrar a insegurança que ele carrega, para ele não mostrar para as pessoas os pontos fracos que ele tem. Porque o homem também tem sentimentos, homem também chora, homem também se emociona, mas se esses homens não se permitem receber isso, não se permitem sentir isso. Isso tá errado, Nestor? Com certeza tá errado. Por isso que a vida desse homem é tão travada, é tão dura, é tão difícil. Em que parte fala que homem pode sim chorar? Já parou para pensar? Que lugar a gente pode achar um modelo de homem que se foi insensível, que se permitiu chorar, que se permitiu acolher os sentimentos dele e os sentimentos das pessoas? Já parou para pensar qual seria o modelo de homem que a gente tem que seguir em sentido emocional, em sentido de olhar para as emoções? Já parou para pensar? Pare para pensar um pouquinho. Qual foi nosso maior exemplo e modelo de homem que já existiu no mundo? Isso mesmo, Lucimere. Jesus. A Bíblia fala que ele chorou quando Lázaro morreu. A Bíblia fala que ele se emocionou por ver a dor dos outros, do cego, né? Então, por que a gente está falando de Jesus? Se o ser mais perfeito do mundo, que esteve aqui na Terra, além de Adão, esse homem se permitiu chorar, esse homem acolheu os sentimentos, esse homem se permitiu ser emotivo, se esse homem se permitiu demonstrar sentimentos, abraçar, beijar, chorar, compartilhar inquietudes, compartilhar emoções, por que esses homens imperfeitos não se permitem fazer isso? Por que esses homens não conseguem seguir esse modelo? E eu não fiz essa live com a intenção de falar da Bíblia, mas eu quero que você pare para perceber quão distante estão os homens do modelo de vida de homem correto. Então, ou até os comentários aqui, ó. Humildade. Jesus foi humilde. Então, eu estou querendo muito mostrar para vocês que quando o homem acaba guardando, engolindo as emoções, reprimindo as suas emoções, ficando distante da esposa, distante da mãe, distante da filha, distante das emoções, distante do psicólogo, distante do terapeuta, ou distante daquela questão de se permitir ser vulnerável, ele só está pedindo para dar errado. Ele só está pedindo para dar errado. Ele está pedindo para ter um infarto. Ele está pedindo para adoecer. E pior ainda, se ele ocupar esse papel de passivo-agressivo ou de vilão. Ou espanta todo mundo para ninguém ver que ele não é de ferro, que ele tem imperfeições, ou ele acaba sendo bonzinho demais e explodindo fora do tempo, fora no lugar errado, no momento errado. Pare para pensar, pare para avaliar se seu marido, seu filho, seus amigos, homens, acabam tendo isso. Pare para pensar, pare para avaliar um pouquinho essa questão. E por que acontece isso? Justamente porque esse homem foi criado em um ambiente de brigas. Foi criado num ambiente onde ele tinha que dar conta de tudo. Foi criado num ambiente onde se esperava demais da expectativa dele. E ele foi criado num ambiente onde, infelizmente, ele não podia falar sobre emoções, não podia falar sobre sentimentos, porque a irmã dele já estava sofrendo, porque a mãe dele já estava sofrendo, porque o pai dele não era presente, porque, infelizmente, ele tinha que só focar no financeiro. Pare para pensar um pouquinho se faz sentido isso que eu estou te falando. Já parou para pensar?
Já parou para calcular que, infelizmente, o homem acaba engolindo as emoções e guardando, reprimindo essas emoções, porque foi o modelo de vida, foi o modelo de homem que ele viu, que ele aprendeu e que é considerado na sociedade o correto? Vou te contar uma breve experiência. Eu sou argentino, né? Eu moro aqui na Argentina e eu fui morar lá no Brasil, né? E bom, a gente foi convidado para comer um churrasco, né? E eu queria conhecer o pessoal, eu queria conhecer sobre gostos, formas de pensar. E cada vez que a gente era convidado para algum evento, para um lugar, eu fiquei impressionado como um homem só falava de futebol. O pessoal que só procurava um ponto em comum sobre times de futebol. O pessoal não se permitia falar sobre quem eles eram de verdade. Que sentimentos, que personalidade, que atitude, que coisas eles gostavam. O único ponto em comum era o futebol, gente. E eu ficava besta com isso, porque era um momento agradável que a gente poderia se associar, se conhecer, falar sobre emoções, falar sobre sentimentos, se conhecer de forma profunda. Mas não tinha isso, não. Ou falava de futebol, ou falava sobre trabalho, ou falava sobre problema financeiro. O assunto em comum era meu chefe, meu líder, meu encarregado. É interessante como o homem se permite repetir aquilo que ele aprendeu na infância. E é como se fosse que o homem presente está vivendo aqui, mas a mentalidade dele está longe, está lá nos anos 80, está lá nos anos 90, que era só suor para ganhar o financeiro. Então, é muito interessante refletir sobre isso. Olha só, faz muito sentido o pessoal comentando. Meu marido presenciou o pai batendo na mãe. Olha só, ele não gostou, não gosta muito de conversa. E é isso. Mas não só homem. Infelizmente, muitas mulheres foram afetadas também pela masculinidade tóxica. Muitas mulheres acabam querendo ser fortunas, se aguentando mais do necessário em sentido emocional e não procuram ajuda emocional também. Tem algumas que sim, mas tem muitas que tentam viver do jeito que o pai ensinou. Ser durona, ser fortuna, engolir os sentimentos, não respeitar o ciclo menstrual. Gente, é extremamente normal nessa sociedade. Muitas mulheres que acabaram sendo expostas a uma masculinidade tóxica acabaram se intoxicando com essas relações. Não é só homem, não. É mulher também, gente. Lamentavelmente, é mulher também. Se você para avaliar, tem muitas mulheres que acabam tendo só assunto em comum sobre dificuldade, luta, assim, não tem, às vezes não tem um assunto de comum de conversar sobre coisas boas. Tem muitas mulheres que gostam de conversar de coisa ruim, de coisa complicada, sim? Então, é muito importante para avaliar. Olha só, outro comentário. Eu procurei ajuda emocional só depois dos 50. E é por causa de que antigamente a gente não se permitia, sendo que a gente podia. E isso revela em nós que a gente é muito fiel àquilo que ensinaram, a gente é muito fiel àquilo que mostraram. Lá atrás contaram como seria a nossa vida e a gente acreditou. E a gente se adaptou àquilo que contaram e não àquilo que a gente queria viver. Para mim, falaram que a vida era difícil. Para mim, falaram que a vida era complicada. Para mim, falaram que homem não chora. Para mim, falaram que homem tinha que ser durão, tinha que ser machão, tinha que engolir o choro. Para mim, falaram que homem não presta. Para mim, falaram que homem é mulherengo, que gosta de um monte de mulheres. E não pode ficar com uma, não. Tem que ficar com várias. Isso para mim falaram, gente. Isso para mim mostraram. Isso para mim ensinaram. Mas isso era errado.
Como minha esposa vai confiar em mim? Como minha esposa vai confiar em mim se eu tento aplicar aquilo que falaram? Se você vai num bar, né? Ou se você passa pela frente de um bar, tem um monte de homem falando só de mulher, falando só de trabalho, falando só de futebol. Porque é isso o modelo de homem que a gente viu nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 e ainda se repete até hoje. Mas pare para perguntar para esse homem no particular: você é feliz? Você é satisfeito? Você está de verdade se sente abundante com a escolha de vida que você escolheu viver? Ou você é infeliz? Infelizmente, muitos desses homens se conformam só com migalhas em sentido emocional. Eles poderiam ganhar mais, eles poderiam trabalhar melhor, eles poderiam ser mais próximos da esposa, poderiam ser mais próximos da filha, mas eles não se permitem isso, porque eles só repetem a vida que contaram para eles. Eles só acreditaram de que a vida era difícil, que a vida era complicada, e eles inconscientemente repetem isso na vida adulta. Pare para pensar, pare para avaliar se faz sentido esse ponto que eu estou te trazendo aqui para você pensar. Eu gostaria muito que você reflita sobre isso, porque é de verdade o início de uma virada de chave para identificar esse padrão de piloto automático. Eu criei esse conteúdo de masculinidade tóxica só para você perceber e avaliar se seu marido, seu namorado, seu filho, seu pai, seu avô vivia com masculinidade tóxica. Se ele vivia reprimido, se ele não se permitia te dar um abraço, te dar um beijo, te dar uma aprovação. Se ele mesmo não procurava ajuda, se ele mesmo se tornava um homem distante, difícil de lidar. Se ele só arrumava as coisas não falando, senão batendo, apanhando. Porque era isso que ensinaram para ele. Então, eu vou trazer 3 pontos que eu gostaria muito que você avalie agora. O primeiro, para sair dessa situação, para parar de ser o passivo-agressivo, para parar de ser o vilão, assim, como um homem, primeiro principal para achar uma solução é identificar padrões tóxicos em si mesmo. Identificar padrões tóxicos que esse homem acaba repetindo de gerações anteriores. Esse é o primeiro passo. Sim? Quantas mulheres têm que implorar por um beijo, têm que implorar por um abraço, porque esse homem não é romântico. Sendo que dentro do DNA dele, ele poderia ser romântico. Quando a gente namorava, conhecia ele, com certeza ele era romântico, mas no período da vida ele se perdeu. Está faltando tempero para essa relação? Pode ser que está faltando. Então, identificar o padrão tóxico. Primeiro ponto. Segundo ponto, entender os gatilhos emocionais que trazem esse padrão tóxico dentro dessa relação. Identificar o padrão, o gatilho emocional. Esse seria o segundo ponto que eu trago aqui para você. O que ativa esse gatilho? Para que meu marido seja distante, para que ele seja fechado. Ou para você, se você é homem e você está assistindo isso, pare para pensar por que eu estou me forçando a viver aquela vida que contaram para mim. Se meu pai já não está aqui na minha vida, meu avô não está mais aqui na minha vida, meu tio já não está aqui convivendo com minha esposa e comigo, por que eu tenho que ser fiel àquilo que ensinaram? Sim, gatilho. E terceiro, escolher uma postura que promove segurança emocional no ambiente familiar. Escolher uma postura que promove ou incentiva uma segurança emocional nesse ambiente familiar. Conta para mim se você anotou. 3 pontos que eu gostaria muito que você avalie com seu marido. E se você, homem, está assistindo essa live, eu gostaria muito que você avalie esses 3 pontos. Será que eu sou o passivo-agressivo? Será que eu sou vilão? Será que eu estou identificando o padrão tóxico? Será que eu sei de verdade qual é o gatilho que ativa essa toxina para eu ser distante? Eu sou fechadão? Sim? Qual é a postura segura que eu tenho que fazer? Justamente para que meu
meu ambiente familiar seja diferente. Eu vou trazer algumas frases aqui que eu trouxe, né? Que eu gostaria que você reflita, tá certo? Esse conteúdo vai ficar gravado aqui para você assistir e eu gostaria muito que você reflita sobre isso. Homem não chora porque mostra fraqueza e homem não pode ser fraco. Uma frase muito interessante. Ser homem e carregar o peso de sempre ter todas as respostas da vida. Ele não está errado, ele sempre está certo, esse homem. Ele não pode falhar, né? Demonstrar emoções é visto como perda de controle e poder. Interessante pensar nisso, né? Homem deve ser provedor, não importa o custo pessoal. Será que é correto isso? Sim. O masculino está ligado ao sucesso material e à força física. Será que é correto isso? Pare para pensar, sim? Pedir ajuda e se considerar um homem fraco, mesmo quando é necessário, é uma demonstração de que esse homem não presta, esse homem não consegue valer, não vale para nada. Sim? Competir com os outros homens é a única maneira de poder provar que ele é digno. Olha só quantas frases a gente vem trazendo para você avaliar. Sim? Então, pare para pensar se você já cansou dessa vida de machão, de durão, de fechadão, de não ser acolhedor. Pare para ver para a relação com sua esposa, com sua namorada. Será que ela tem que implorar para você ser acolhedor? Será que ela tem que te implorar, tem que te pedir, por favor, me dá um abraço, porque não nasce de você dar um abraço para ela? Será que você se acostumou a viver na dor e não procura ajuda em sentido emocional? Então, eu quero te fazer um convite. Eu gostaria muito que você avalie como foi esse ano de 2024. Se até agora você se sente satisfeito e feliz só com migalhas, ou se você está disponível a subir um degrau e subir esse degrau que pode ser que seu avô nunca subiu, pode ser que sua mãe nunca, pode ser que seu pai nunca subiu, pode ser que seu tio, nenhum deles se animou a dar o próximo passo. Gostaria de te convidar a você refletir como vai ser seu 2025. Como vai ser esse ano de 2025 se você continua com a mesma atitude que você teve em 2024? Se está correto viver aquela vida que te contaram ou se você já está pronto para começar a escrever sua história, começar a viver sua história, começar a viver a vida de verdade. Gostaria de fazer um convite para você avaliar. Esse ano, eu estou entrando com direcionamento para homens e para mulheres, para fazer um detox, uma limpeza, uma faxina de ideias. E eu criei uma ferramenta funcionando o conteúdo da análise corporal junto com a psicologia positiva, justamente para fazer uma limpeza de ideias que não são suas, de pensamentos, de crenças que não são suas, que você vem carregando faz tempo. Eu quero te fazer esse convite para 2025. Se você percebe que não pode sair desse padrão doentio, se você não pode, se está sendo extremamente difícil, pode ser que você precise da ajuda de uma pessoa que já viveu e conseguiu sair dessa situação que você está hoje. Como eu te falei, eu, assim como você, eu também fui exposto a esse ambiente tóxico, de viver como um machão, como um fortão. Mas, infelizmente, eu não percebia que eu me machucava vivendo assim, que eu me distanciava da minha esposa, que eu não me permitia ser vulnerável, que não me permitia ser humilde. Só depois que eu percebi que eu não podia com tudo sozinho, que eu precisava de ajuda, que eu procurei essa ajuda, que eu fiz essa mudança. Então, para esse ano, se que está entrando, que está chegando agora, pare para pensar, será que você não precisa de ajuda para lidar com essas crenças, essas dores que você vem carregando? Pode ser que você esteja precisando de ajuda. Pode ser que você está precisando desintoxicar
para se permitir viver uma vida de verdade. Então, eu gostaria muito que você reflita, se for possível, tenta assistir mais de uma vez esse conteúdo. E escreva aqui nos comentários, detox, que eu vou entrar em contato com você, eu vou te explicar como funciona, eu vou te explicar a forma de pagamento, eu vou te mostrar os benefícios, vou compartilhar até depoimentos, que eu tenho depoimentos tanto de homens como mulheres, como casais que fizeram detox de crenças limitantes para tirar dores, para melhorar a comunicação, para demonstrar o afeto, demonstrar carinho, demonstrar aprovação, demonstrar respeito da forma correta, da forma saudável. E não tem um padrão. Não é que todo mundo vai demonstrar assim, respeito e amor da mesma forma. Cada pessoa tem um perfil emocional e a gente mostra como esse perfil emocional pode, de verdade, tirar seu potencial para essa relação, para esse matrimônio, para esse namoro, para essa paquera. Então aí está o convite. Sim, eu gostaria muito de que você reflita sobre como está seu piloto automático. Se você está sendo muito fiel àquelas crenças que te ensinaram, ou se você está disponível a largar as armas, se permitir receber direcionamento e se permitir fazer essa limpeza, essa faxina de ideias. Foi até aqui o conteúdo. Tomara que tenha sido refletivo, que você pare para avaliar se você é o vilão ou se você é o passivo-agressivo. E por favor, compartilhe esse conteúdo com pessoas que você pode achar que pode se beneficiar. Foi um prazer estar com você. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E reflita. Reflita que eu vou estar do seu lado. Bom descanso, boa noite. Beijo para vocês.